Pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor Mariano Berger, sou engenheiro civil e estou fazendo esses vídeos para o YouTube para tentar passar um pouquinho do que eu sei sobre concreto armado para vocês, tá certo? E finalmente a gente chegou num dos vídeos mais importantes no meu ponto de vista, que é o seguinte: o que a norma diz, como a norma diz que deve ser feita a verificação e o lançamento de estruturas para o estado limite útil. Isso é uma coisa que eu acredito que fica na dúvida de muitas pessoas. Por quê? A gente sabe, uma viga biapoiada vai ser lá Q ao quadrado sobre 8. E a gente fica usando isso o tempo todo. Mas daí você vai resolver o exercício prático, você vai tentar resolver na mão, uma viga, fazer o cálculo, uma coisa assim, e você fica perdido. Você fala, nossa, mas toda a vida ou me deram um MD pronto, tipo assim, o momento de cálculo é aquele ali, ou falar assim, a viga é biapoiada, mas e na prática? Como que eu tenho que fazer isso? E é justamente isso que eu quero resolver hoje, tá certo? Isso foi tirado do volume 2 do livro do José Milton de Araújo, ok? Basicamente, eu vou ler aqui com vocês. A NBR 6118 permite considerar as vigas dos edifícios como contínuas, sem ligações rígidas com os pilares de apoio, desde que sejam respeitadas as observações descritas a seguir. Primeira coisa que se pode perguntar: o que é uma viga contínua? Isso é uma viga contínua, tá certo? Essa primeira opção aqui. Um apoio de segundo gênero para dar estaticidade, demais apoios de primeiro gênero. Lembrando que cada apoio é um pilar, certo? Bem óbvio isso. Isso aqui é uma viga contínua. Pode ser considerado uma viga contínua desde que respeitadas as observações a seguir. Isso que é o importante. Nos vãos intermediários das vigas contínuas, então imagine esse vão aqui, desse apoio até esse apoio. Não podem ser considerados momentos positivos, ou seja, momento positivo, menores que os que se obtêm engastando-se as extremidades do referidos vãos. Ou seja, aqui eu tenho apenas um vão intermediário, certo? Eu poderia ter 5 vãos intermediários, poderia ter uma viga contínua gigantesca, mas sempre para os vãos intermediários, o meu momento positivo ele não pode ser menor que o que se obtém engastando-se as extremidades do referido vão. Ou seja, numa situação de cálculo, eu tenho que lançar 2 esquemas estáticos no F2, que é o software que a gente utiliza. Um da minha viga contínua e outro de uma viga com os apoios das extremidades de primeiro gênero e os apoios centrais com engaste. E por conta disso que eu acabei de ler, para os tramos intermediários eu sempre vou usar o maior momento positivo entre a viga contínua e a viga com engastes nos referidos vãos intermediários, tá certo? Sempre o maior momento positivo entre esses dois. Nos vãos extremos, ou seja, nesse vão e nesse vão aqui, nos vãos extremos, os momentos positivos não podem ser menores que os obtidos engastando-se o apoio interno. O momento positivo não pode ser menor que o obtido engastando-se o apoio interno. Qual é o apoio interno do vão extremo? Esse aqui, certo? Esse é meu vão extremo, meu vão de extremidade, esse é meu apoio interno. Ele tem que estar engastado. Aqui é a mesma coisa. Meu tramo externo, meu apoio interno tem que estar engastado. Meu momento positivo da minha viga contínua não pode ser menor que o que se obtém engastando-se o tramo interno. Isso acontece porque, dependendo de como for a sequência aqui dos meus apoios,
se eu tenho, por exemplo, dois vãos bem grandes, imagine aqui, ó, aqui eu tenho 8 metros de vão, aqui eu tenho 8 metros de vão, aqui eu tenho 2 metros de vão. Eu vou ter um momento negativo tão grande aqui, que muitas vezes o momento positivo nem vai aparecer. Se você fizer uma simulação disso no FTools, você vai começar a perceber isso. Por isso, que sempre eu tenho que considerar o maior momento positivo entre o esquema de viga contínua e o esquema de viga com engastes internos. Para os apoios extremos, para os vãos extremos, o maior momento positivo. Para os vãos internos, o maior momento positivo. Beleza? Isso está bem claro, eu acredito. Nós vamos agora para o segundo item, que ele é menos comum. Quando a viga for solidária com o pilar intermediário e a largura do apoio medido na direção da viga for superior a 25% da altura do pilar, não poderá ser considerado um momento negativo de valor absoluto menor que o do engastamento perfeito nesse apoio. Vou resolver isso da seguinte forma. Vamos dizer que aqui eu tenho um pilar, vou desenhar pequeno aqui, espero que dê para enxergar, de 20 por 40. Aqui eu tenho um pilar já deitado, né? De 40 por 15. Aqui eu tenho um pilar em pé de 15 por 40 e assim por diante. Aqui mais um de 30 por 30. Vou colocar aqui. Pilar quadrado aqui. 30 por 30. Então, vamos considerar essa letra B para esses pilares aqui, ó. Qual que é a largura do apoio medido na direção da viga? Para esse pilar aqui vai ser o 20, certo? A minha viga está aqui, a minha largura do apoio é 20. Para esse pilar é 40, para esse pilar é 15, para esse pilar é 30. Não pode ser considerado um momento negativo de valor absoluto menor que o engastamento perfeito deste, quando ele for superior a 25% da altura do pilar. Então, vamos dizer que aqui, ó, para esse pilar aqui, eu tenho 20 de largura, medido na direção da viga. Se isso aqui for 25% da altura do pilar, eu tenho que meu pilar teria 80 centímetros de altura. Então, quando meu tramo é muito curto, quando eu tenho um tramo de pequena altura, no caso desse caso aqui, menor que 80 centímetros, eu teria que considerar um momento negativo pelo menos igual ao engaste perfeito. Vamos dizer aqui, ó, se aqui 40 centímetros fosse 25% da altura do pilar, ou seja, o meu pilar aqui ele poderia ter até 1,60 m. Com um pilar abaixo de 1,60 m, eu teria que considerar pelo menos o momento negativo do engaste perfeito. Nesse caso aqui, se 15 for 25%, se meu tramo fosse até 60 de altura, precisaria, se for menos que 60, considerar o engaste perfeito. E aqui, se ele fosse até 1,20 de altura, precisaria considerar pelo menos o engaste perfeito. Por que eu falei que isso é menos usado? Porque, em geral, nas obras que a gente vai calcular, os tramos eles são maiores do que isso, tá certo? Eu tenho um pé direito de 2,80, de 3 metros. Se eu tenho vamos colocar aqui, se eu tenho 3 metros da altura do meu pilar, que é a altura do meu tramo, quanto que dá 25% de 3 metros? Vai dar 75 centímetros. Então eu poderia ter uma largura do pilar até de 75 centímetros. E isso dificilmente vai acontecer na prática. Então, com essa largura do pilar, menos que 75 centímetros, eu considero só o momento negativo que aparece aqui, no caso desse exemplo. Então, se eu tenho um pé direito de 3 metros, eu não tenho nenhum pilar que tem 75 centímetros de largura, que seria 25% dos 3 metros, eu não vou precisar considerar essa letra B, e eu considero apenas esses momentos negativos que aparecem da minha viga contínua. E daí vocês podem se perguntar, mas beleza, e nas extremidades? O que eu tenho aqui nas extremidades?
Aqui eu não tenho momento negativo, concorda? Porque a minha viga é contínua. Se eu não tenho momento negativo, qual que é a armadura que vai vir aqui? Então, isso aqui eu vou usar um exemplo do José Milton, que é o autor, né, que eu me baseio, para explicar o que acontece com a armadura negativa nesses casos aqui em que eu não tenho momento negativo. Gravar um pequeno take aqui, uma observação, que na letra B, se você voltar um pouquinho o vídeo, a viga ela tem que ser solidária com o pilar intermediário. Então, nos pilares de extremidade, não se aplica isso de se considerar pelo menos um momento engastado. Nos pilares de extremidade não teremos momentos negativos. E eu vou fazer o próximo vídeo explicando qual é a armadura que deve ir ali nos momentos, no local da armadura negativa, nos tramos de extremidade. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido ser claro. Isso aqui é muito importante para vocês terem em mente. Se você gostou desse vídeo, achou esse vídeo interessante, compartilha, divulga com seus colegas, com seus amigos, para que o nosso canal possa crescer. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima.